Estamos recebendo aqui com muito carinho, mais uma vez, um companheiro, um camarada e um militante das causas do trânsito e principalmente da causa dos agentes de trânsito. O Antônio Coelho já recebe o nosso boa noite. Boa noite, Toninho. Boa noite, Osvan. Boa noite, Vanessa. E o nosso amigo ali que... É o Alexandre Marreca. Alexandre Marreca, né? Coelho falando com Marreca. E boa noite a todos os ouvintes do programa Polêmica. Até vai ser um encontro aqui, Marreca com Coelho. Toninho, você recentemente, mais uma vez, Brasília já se transformou num palco das suas idas para lá para lutar justamente pela categoria dos agentes de trânsito. Você que é respeitado em todo o Brasil e tem respeito da categoria também na cidade de Patos, como nós vimos nas manifestações que foram organizadas recentemente para salário e reconhecimento da categoria. Me conta aí, como é que estão essas lutas a nível nacional, as conquistas que tiveram recentemente? João, desde 2011 que nós estamos nessa luta nacional. De 2011 até 2015 era um movimento espontâneo, mas aí em 2015 foi fundado a Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil, que é a AGT Brasil, a qual eu estou presidente desde aquela época, de 2015, né? E nossa luta, Josvan, ela tem mais conquistas, mais vitórias do que batalhas perdidas. Pouquíssimas batalhas perdidas, e as batalhas perdidas ainda não nos tiraram do campo de batalha, do campo de guerra, né? A guerra no sentido figurado, né? Não é que nosso movimento seja violento. Na verdade, nosso movimento é estrategista, é inteligente, e nós conseguimos alterar a Constituição. Fomos a primeira categoria a promover uma PEC que conseguiu e logrou êxito. Essa PEC que teve como primeiro autor dela o deputado Hugo Mota, e ela foi promulgada em 2014. De lá para cá a gente conseguiu incluir os agentes de trânsito no SUSP, incluir os agentes de trânsito na Lei Federal do Programa Habite Seguro. Nós alteramos várias vezes o Código de Trânsito brasileiro, inclusive, Josvan, os órgãos de trânsito municipais hoje têm competência para autuar todas as infrações que acontecem em via pública pelo trabalho nosso, né? A ST-Trans, o ano passado, segundo o SAGS, arrecadou em torno de 3 milhões de reais. Não é porque triplicou as atuações, não é isso. É porque as atuações são atuações de valores mais significativos. Por exemplo, lei seca, 3 mil reais, pessoas não habilitadas, 880. Antes a gente ficava resumindo aquelas infrações de estacionamento, multa de R$ 88, de R$ 130, R$ 195. Então, esse cenário, no meu ponto de vista, bom para a sociedade, porque você tem a CPTran com efetivo não muito grande, tendo que dar conta de várias cidades aqui no sertão, e aí se soma com os agentes de trânsito. O que nós temos dito na imprensa, que infelizmente há uma visão, no nosso ponto de vista, né, retraída, limitada demais do gestor da ST-Trans. Era do Elo Sinaldo que saiu, e infelizmente até o presente momento, o atual, ainda se mantém no mesmo modus operandi do anterior. Infelizmente, a gente já começa dizendo infelizmente, porque o doutor Ítalo Torres foi nomeado recentemente, fez um trabalho bonito no PROCON, inclusive saindo do PROCON com sede própria, uma sede muito bem localizada no centro de Patos, e na ST-Trans ainda está agindo quase que da mesma forma como o PROCON, né? Mas o ST-Trans tem outra dinâmica, né? Tem outra dinâmica. Eu já perguntar com você, que é um especialista também no trânsito, essas mudanças, toda mudança no trânsito, principalmente dessa magnitude, por exemplo, a rua Pedro Firmino se transformar toda a sua extensão na rua de mão única, né, na avenida de mão única, a Bossuet Vanderlei também, na toda a sua extensão, uma avenida de mão única. O que é que Antônio Coelho opina com relação a isso? João, o fluxo aumenta, a quantidade de pessoas compartilhando espaço aumenta, e as ruas não enlarguecem, elas não se estendem. Então a tendência é ficar mais complicado. Então, toda vez que se torna uma via de sentido único, ela favorece assim a segurança e a fluidez. Então, assim, entendo que é extremamente importante e vai contribuir para a fluidez e para a segurança naquele local. Porque quando você coloca sentido único, cada cruzamento que passa aquela via é menos pontos divergentes. Quando é uma via sentido duplo, você tem
fluxo vindo de várias direções. Aí você já diminui o conflito. Então, assim, eu entendo que é muito importante. Eu sei que algumas pessoas, principalmente quando se altera a via de sentido único em bairro, reclamam que tudo fica mais longe. Mas às vezes eu ficar mais perto, acaba você nunca chegando ao seu destino. Então, nós, na vida moderna, você tem que abrir mão do perto por mais segurança. Sim. Essa é uma realidade da vida moderna. Eu fico assim observando se vai ter complicação com veículos de grande porte lá na praça que fica a Praça do Trabalho. Aquela esquina tem um declive ali complicado, mas eu não sei se os veículos de grande porte vão estar trafegando naquela área, mas como você disse, né, vai dar essa melhora. Vamos presumir que o planejamento viário, né, a engenharia da SCTrans, né, tenha analisado tudo isso, nessas conversões de veículos de grande porte, né? Então, assim, veja, até hoje um ponto que deveria ter a prefeitura ter desapropriado alguma medida alternativa ali ao lado do Céporas, né? Sim. Aquele pontinho ali muito estreito. Estreitinho. Infelizmente, até hoje a prefeitura, a SCTrans, nunca procurou resolver aquele problema daquele estreitamento ali. É verdade, deveria ver isso melhor. Vai ficar um semáforo ali na Catedral, né, na nossa igreja Catedral, Nossa Senhora da Guia. Talvez fique um semáforo também a poucos metros depois nessa nova via de acessibilidade, que vai ser na Bolsonaro Vanderlei, e um semáforo logo na frente. Haja semáforo. Mas vamos ver como é que vão planejar essa questão do trânsito. Toninho, a gente recentemente, conversando com você, já começou a acontecer o seguinte: foi nomeado o Ítalo Torres em lugar do Elucinaldo Laurindo, né? Você representa a categoria, está numa luta, inclusive salarial. Não sei se conseguiu já uma audiência com o professor Jacob, mas a gente já pergunta como é que essas questões administrativas, essas mudanças, têm influenciado diretamente nas atividades dos agentes de trânsito. João, nós estamos com uma agenda com o prefeito Jacob para quinta-feira, já confirmado. Depois da manhã. Depois de amanhã, né? Nossa luta, e a gente vai pedir ao prefeito uma urgência na questão da estruturação da carreira. João. Nós estamos se aproximando de 20 anos de atividade. Sim. E a gente não tem um plano de carreira. Ou seja, se abre um concurso agora, um novato vai mandar na gente, mesmo sem experiência, sem conhecimento nenhum. Nós hoje já temos um coordenador, João, que é da turma mais recente, e a gente sofre pela inexperiência do companheiro. E mais ainda pelo gestor, o Ítalo, ao entrar na SCTrans, ele ouviu na reunião reclamações de todo mundo lá que a atual coordenação não está coordenando legal. Sei. Aí ele ignora isso. Né? Ficou por isso é mesmo. lamentável, é uma situação como essa. Aí por isso que a gente tem que conversar com o prefeito para resolver essa questão da estruturação da carreira, para que a experiência da atividade, o tempo de serviço, seja considerado no funcionamento operacional da SCTrans, porque quem perde com isso é a população. Veja, essa mudança das ruas que estão acontecendo, eu tomei conhecimento, Jesus, por você, quando ligou para mim hoje. Né? Recentemente teve uma mudança significativa da SCTrans está cobrando de populares para liberar o uso da via pública, né? Eventos em espaço público, né? E as pessoas perguntam, Coelho, isso aí é legal? Coelho que se manifesta muito na imprensa sobre legislação de trânsito. Ora, pelo que a SCTrans tem mostrado na imprensa, o decreto, acho que é 158, pelo que está sendo divulgado, eu não vejo ainda, não estou identificando ainda a base legal, né? E é muito ruim para a SCTrans. Deveria ter o superintendente, quando fosse aplicar isso, comunicar a todos os seus subordinados, porque é muito ruim para o órgão quando alguém aborda um agente trans e ele não tem informação para esclarecer o cidadão. Aí ele diz, esse pessoal é despreparado, não vai para a rua, não sabe se comunicar. Veja a situação que coloca a própria gestão para os seus subordinados. Quer dizer que o Ítalo Torres está com 15 dias que é superintendente, cerca de 15 dias já implementou essas questões complicadas. A gente falou aqui sobre a corrida do trabalhador, cobrou R$ 1.008, né? A festa do Sinfemp foi cobrada R$ 700. Quer dizer, cada ofício desse tem um valor estipulado pelo próprio superintendente, creio eu, né? Não tem uma margem de fazer essa. Pelo menos não sabemos explicar, né? A como gente tá aqui, isso, né? De repente ele vai ter uma caminhada, manda um ofício para a SCTrans, ele diz, não, vou cobrar
R$ 50, então o resultado está complicado. Então, nessa chegada política, com a decisão política do colocar o doutor Ítalo Torres, que é advogado lá na ST-Trans, por enquanto, administrativamente, não tem influenciado, pelo contrário, complicou mais a vida dos agentes de trânsito. A gente falava muito que o Relacional era ruim de comunicação, mas o Ítalo, ele veio... Superou. Tá, em 15 dias está até superando, né? Porque no caso do Elucinaldo, a gente não tinha essas novidades, sem entender muito, né? Ele vinha na questão de, quando a gente era abordado na rua, que perguntava, a gente sabia dizer alguma coisa. No atual, a gente não sabe de nada. E falando sobre o prefeito, né? A gente espera que o prefeito Jacob, ele que se manifestou na imprensa, que se coloca como servidor público na gestão, que vai gerir com acessibilidade, com diálogo. E eu acredito que ele vai compreender, né, que já está mais do que na hora da ST-Trans ter a sua estruturação da carreira de seus servidores regulamentada. Há quem diga que Jacob não manda em nada. Então, já vários comentários aí que Jacob não manda em nada. Inclusive, teria ligado para o próprio superintendente. O superintendente disse que não, Jacob deu um jeitinho lá, mas por enquanto está assim, né? Então, espero que o Jacob, a partir dessa reunião de quinta-feira que está agendada, possa avançar em alguns sentidos. Mas, por enquanto, o que se diz é que Jacob é muita conversa, diz que é muito bom de conversa, muito alegre e tal, mas resolutividade, praticidade, determinar ainda o professor Jacob não fez, né? Então, espero que, está por poucos dias, né? Então, espero que melhore o mais rápido possível. Coelho, o nosso microfone tem muita liberdade, inclusive a Rádio Espinharas dá essa liberdade para que a gente possa falar sobre as coisas que são importantes. Então, deixo aberto para as suas considerações finais, já mais uma vez reafirmando, parabenizando pela sua franqueza que tem sido, pela determinação dos agentes de trânsito. E esse reconhecimento não é dizer que santo de casa não obra um milagre, né? Eu acho que há um reconhecimento da sua capacidade dos agentes de trânsito, e a nível nacional é indiscutível a sua liderança à frente da Associação dos Agentes de Trânsito a nível de Brasil. Eu fui convidado pela Assembleia Legislativa de São Paulo para o dia 11, né? Participar de uma sessão solene lá, em que vai homenagear vários agentes de trânsito de São Paulo e do Brasil, e um desses homenageados será a minha pessoa. Olha aí. Né? Então, assim, uma honra muito grande, assim, a recepção que eu tenho. E o maior efetivo de agente de trânsito é em São Paulo. Então, São Paulo é um lugar que a gente sabe que a nossa liderança nacional, ela só é possível pelo apoio dos agentes de trânsito de São Paulo. E nós vamos para lá prestigiar esse evento dos agentes de trânsito de São Paulo lá. E, pela informação que nós recebemos, vamos também ser homenageados. Então, de lá a gente vai para Brasília, porque a gente está numa luta pela sanção de um projeto de lei que foi aprovado agora no Congresso, foi remetido ao presidente da República, que altera a lei do Fundo Nacional de Segurança Pública, onde a ST-Trans vai poder pleitear aquisição de equipamentos, viaturas, recursos para instalações no órgão de trânsito. Veja que as minhas idas a Brasília, né, contemplam não só a categoria, mas o órgão de trânsito. Sim, eu falei ainda há pouco sobre a competência de autuação, e agora nós estamos falando de um projeto de lei que vai permitir que a ST-Trans vai poder requerer viaturas, equipamentos de proteção, de segurança, cursos de capacitação para a ST-Trans. Veja, a ST-Trans, Josvan, tem uma portaria da Secretaria Nacional de Trânsito que diz que a cada 3 anos os agentes de trânsito devem ser atualizados, ter uma capacitação de atualização. E nós estamos, nossa última atualização foi em 2021. Nós estamos em 2026, então está defasado. Então a ST-Trans, para investimentos da ST-Trans, diz que não tem recurso, então está aí a oportunidade de pleitear junto ao Ministério da Justiça. Claro que vai passar um percentual das receitas de multa para o Ministério da Justiça, mas olha, a ST-Trans, como eu já falei, arrecadou 3 milhões de reais no ano passado, e os 5% que é o que vai ter que repassar é equivalente a 150 mil reais. Nós não tivemos nem 100 mil reais de investimento aos agentes de trânsito. Eu tenho certeza que com esse projeto sancionado, essa lei sancionada, nós temos mais de 5 mil
Não, 1.600 e poucos municípios com o trânsito municipalizado. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir colocar viaturas e equipamentos e contemplar todos os agentes de trânsito do Brasil todo com a sanção desta lei, que nós acreditamos que o Lula vai sancionar. No âmbito local, Josvan, a gente vai ter essa reunião com o prefeito e nós apresentamos vários ofícios ao superintendente Ítalo. O último agora foi pedindo o getilômetro, que a gente tá aí o pessoal, a população reclamando da mistura de bebida e álcool nos finais de semana, e a gente tem essa trem funcionando 24 horas. Então vamos tirar os agentes de trânsito do alojamento e vamos aí trabalhar nesse final de semana. Quem está pedindo isso são os agentes de trânsito. Então, José, muito obrigado pelo espaço. Eu vou dar um abraço aí a todos aqui presentes no estúdio e aos ouvintes.